Principais esquemas de reforço. Antes de começar, só uma diferença ali entre procedimento e processo, acho que é importante frisar que o processo é aquilo que resulta do teu fazer, né, o resultado, o que aconteceu, e o procedimento é o que você fez. Então, por exemplo, na modelagem que a gente viu aula passada, o procedimento é você reforçar aproximações sucessivas do comportamento-alvo, e o processo é a aquisição por parte do organismo de um comportamento que não tinha no repertório dele, através desse procedimento que você fez. Dá para aplicar esse raciocínio para qualquer fenômeno aí. Bom, principais esquemas de reforço, vamos lá. Aqui a gente tem uma tabela, na coluna aqui o nome do esquema, na segunda coluna os parâmetros que o experimentador tem que definir, e na última coluna uma descrição geral aí de como que ele funciona, então eu vou passar bem rápido, qualquer coisa você lê com mais calma aí e tal, tira print, enfim. O CRF, toda resposta é reforçada, a gente já viu, só revisando aqui, né? Razão fixa define um número de respostas, quando a emitida é reforçada. Razão variável é a mesma coisa, só que em torno de uma média, é por número de respostas. Os de intervalo, a primeira resposta que ocorre após a passagem do intervalo, ela vai ser reforçada. E o variável é a mesma coisa, só que em torno de uma média. E aqui a gente tem dois tipos de esquemas que são independentes da resposta, que é o tempo fixo, então passa uma quantidade de tempo e o reforço é liberado, o organismo não precisa responder. E o tempo variável é a mesma coisa, só que em torno de uma média. E agora a gente tem os diferenciais. O de altas taxas, você define o número de respostas que precisa ocorrer num certo tempo, então é para o organismo responder mais rapidamente ali, e ele precisa emitir esse número X para receber o reforço. O de baixas taxas, ele não pode responder até bater o tempo que você definiu ali. Se ele responder, reseta o cronômetro. O DRO, é a mesma coisa que o DRL, só que o organismo não responde, você simplesmente espera ele ficar sem responder, sem emitir aquele comportamento, e aí você reforça, né? Já o DRA, você escolhe um comportamento alternativo àquele que você deseja diminuir de frequência, e aí você reforça esse comportamento alternativo ao invés de reforçar o comportamento inadequado, comportamento problema, enfim. Já o DRE é muito parecido, mas é quando o comportamento que você quer reforçar ele é fisicamente incompatível com aquele que o organismo emitia. Então, por exemplo, assoviar e chupar cana. Agora falando dos compostos, né? Então a gente tem o múltiplo, que basicamente o organismo ele vai ter um SD, tipo uma luz verde. Durante a luz verde está em voga tá em vigor um FI 10. E aí acende uma luz vermelha e apaga a luz verde, e agora está em vigor um FI 30. Então existe uma mudança dos esquemas, eles vão se alternando assim. O misto é a mesma coisa, só que não tem SD, então simplesmente muda o esquema a cada tanto tempo e tal, e o organismo vai respondendo, mas ele não sabe, né, não tem um SD. O concorrente, o organismo pode responder ao mesmo tempo em um e no outro ali, então os dois estão disponíveis ao mesmo tempo. O tandem e o encadeado são de sequência, então basicamente o organismo emite uma resposta e aí ou ele está dentro de um esquema, tipo ele está por exemplo, um taxa fixa, como é que fala? Razão fixa 5. E aí depois que ele completa o razão fixa 5 passa para um esquema de razão fixa 20, por exemplo. Isso aí seria em sequência. Então ele completa o primeiro dá acesso ao segundo e o segundo libera o reforço. Seria isso. O reforço é liberado apenas no final do encadeamento. No tandem, no encadeado tem um SD e no tandem não tem. De novo, é a única diferença entre os dois, mas essa que é a lógica, certo? Então, chegamos ao fim do curso. Muito obrigado por assistir. Vou pedir, se você gostou, né, que se inscreva no canal. Eu pretendo fazer mais vídeos aí, vou postando. Dá aquele like, ajuda a gente e compartilha com quem você acha que também vai se beneficiar. Brigadão aí e bons estudos.